Fala pessoal, Evandro Guinzelli da estudiofinance.com.br. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o dólar. O pessoal fica perguntando, Evandro, até onde vai o dólar? O dólar vai subir, o dólar vai cair, o dólar subiu demais ou o dólar subiu muito pouco? Né? Então a ideia de hoje é falar sobre, fazer uma análise gráfica, falar sobre as expectativas para o próximo mês. A gente está terminando o primeiro mês do ano, então a gente está no dia 31 de janeiro de 2020 e a gente vai ver o que aconteceu no último mês e as previsões que a gente faz. Lembrando a todos que isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é apenas uma análise gráfica. Pessoal, eu estou vendo a cotação do dólar na plataforma que eu uso internacional, corretora do mercado Forex. Tá? Então aqui não são os valores praticados pelas casas de câmbio comercial, certo? Então normalmente no câmbio na rua, na loja de shopping, provavelmente vai estar uns 20, 25 centavos a mais. Okay? Então vamos lá, encerrando o mês, de cara a gente pode ver que o mercado subiu. Tá? Então desenhando aqui para vocês, a gente vê o mercado do início do mês até agora subiu bastante. O pessoal está apavorado às vezes por quê? Porque está 4,27. A Evandro subiu muito. Pessoal, vamos lá. Olha o que a gente teve em novembro. Perdão, o que a gente teve em dezembro. O mercado caiu. Tá? Então a primeira subida foi em novembro. Então tudo que ele subiu em novembro, ele caiu em dezembro. E agora o que aconteceu? Ele subiu novamente. Então não é um cenário novo que nós temos. Nós temos o mesmo cenário de 2 meses atrás. 1 mês, 2 meses. Então não é novo. A gente já sabe o que tem. O que a gente está vendo? Uma forte tendência de alta. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que nós temos fundos, nós tínhamos fundos. Aqui em algum momento parecia que ele queria cair, mas ele segurou. Então a partir daqui o dólar ele mostrou, opa, aqui eu tenho uma força de ponto de parada mais alta que a anterior. Neste ponto aqui ele confirmou a entrada de bastante compradores, ou seja, para quem estuda análise gráfica vai identificar que aqui a gente não está vendo vendedores, ao contrário dessa região aqui que nós tínhamos vendedores. Então, quem trabalha com regiões de parada identifica, olha só, desde muito tempo atrás, desde o mês 10, lá em outubro, eu tinha traçado isso, ó, essa expectativa de parada. Então, nos meses anteriores, eu tinha expectativa que em outubro ele viesse parar em 4,20, 4,24. Em outubro ele não foi, mas em novembro, olha a região onde ele parou. Por isso que eu não gosto de mostrar, de mexer no gráfico. E aí ele mostrou que eu estou comprador, porém aqui ele mostra, ó, não estou mais tão comprador. E aqui eu confirmei, agora eu estou mais vendedor. O que significa isso? Que ele veio mostrando que está vendedor. Opa, talvez eu parei. Testou mais um pouquinho e olha só, realmente segurou. E aí ele nos mostrou, ou seja, ó, estou comprador. Aqui não tem como a gente ver queda, a gente só vê venda. Pessoal, estou falando só pela análise gráfica, por quê? Porque o dólar sofre interferências macroeconômicas internacionais. Qual que é a expectativa então, Evandro? Aqui eu vejo nesta região, olha só, eu vejo uma região compradora, eu vejo compradores, eu vejo que ele chegou numa região de resistência que eu tinha traçado lá atrás, e eu vou estender aqui para frente, região de resistência, onde ele seguiu a primeira vez e ele sentiu, e aqui está a grande diferença, olha, quando ele chegou aqui perto da resistência, ó, nós tínhamos a resistência aqui, onde ele chegou perto, ele sentiu. A gente consegue identificar. Ele chegou o comprador, foi embora a compra. Ele chegou o comprador, foi embora a compra. Ele chegou o comprador, olha só, não entrou venda, galera. Tá vendo? Por isso que ele subiu. E aqui na nova resistência ele mostrou, agora eu não estou mais tão comprador. Vamos decidir se eu vou cair. Opa, decidiu, vamos cair. E o que ele tem agora? Chegou numa região de resistência. Mostrou fraqueza, não rompeu nada, ou seja, não decaiu muito para entrar vendedor, entrou comprador e ele está numa região de resistência com força compradora. Então a expectativa é que ele pode subir mais sim. Tá? Então não tem nada de anormal. Tá? Tudo que ele subiu um mês lá atrás, ele voltou a subir agora e mais. Tudo que ele caiu mês passado, ele recuperou. Então 0 a 0. Ok? O que a gente pode ter? A gente pode ter isso aqui. Ó. Se ele deu uma puxada de 1 mês e meio, essa subida, a gente pode ter essa puxada. Então ele pode sim ir lá para cima, por enquanto, tá? Quais são os fatores? A gente vai ver. Eu tenho traçado desde outubro
e setembro, outubro, que as possibilidades é 4,35 e eu vou estender lá para frente, tá? 4,35 então, se ele for é um ponto de parada, estimativa por expansão, tá? Então 4,35 é um ponto de parada e 4,43 seria outro ponto de parada. Evandro, podemos falar no dólar a 5? Eu acho que não é ideal e não é profissional falar a 5. A gente sabe que tem pontos de parada, então esses pontos são pontos de parada, esse ponto é um ponto de parada. Evandro, vamos falar o dólar a 13,50 aqui embaixo? Não, a gente tem que falar o dólar a 4 ou o dólar a 4,15. Inclusive eu vou traçar aqui uma área do novo ponto de suporte que eu vejo, que essa aqui seria a região. Olha só, aqui a gente tinha uma região que ele veio, ele bateu e reajustando aqui para o meu modo, aqui eu vejo como um ponto. Então eu vejo nesse ponto aqui 4,15 um ponto de parada na queda e vejo a região dos 4 reais, acho que é, deixa eu confirmar, isso, a 4 reais redondo, um ponto de parada. Vou falar o dólar 13,90? Não, fala em 4,15 e fala em 4. 4,22 ou fala aqui em 4,35. Pessoal, a gente tem análise, quando que eu vou falar que ele vai parar de subir? Quando ele mostrar algum ponto de parada forte. Por exemplo, aqui ele teve a mostra que ele parou da força compradora, ele parou com a força compradora e ele parou com a força compradora. Se você tem um pouco mais de experiência, você consegue identificar nesses 3 pontos. E esse aqui, ele aconteceu um pouco mais para cima. Ele parou antes aqui, olha só que interessante. Ele fez um ponto de parada, mas não entrou a venda. Quando que entrou a venda nesse sentido aqui, ó. E aqui a gente não conseguiu identificar isso. Então, por enquanto, a gente pode falar ainda que é alta. E se ele cair, ele está livre para fazer um movimento de queda para subir mais, está livre para cair, vou começar a cair, está livre para esticar e ir direto. Então a gente tem todas essas possibilidades. Ok, pessoal? Vou deixar para vocês então aí essa análise. Vou colocar para vocês o contato, se vocês quiserem entrar, contato @estudiofinance.com.br, né? E a gente pode entrar, todo mundo pode entrar no site. Aproveitem os estudos, espero que ajude a vocês, para quem quer comprar remessa, mandar para o exterior, para quem quiser viajar, para empresas importadoras, exportadoras. A ideia é essa, é contribuir para que todos possam melhorar cada dia. Sucesso a todos!